Então, nessa linha, o claim, o analista de claims, o profissional de claims, ele vai trabalhar após a formação do contrato. Perdão, após a definição da estratégia pela empresa e no momento em que a obra ou o projeto já está definido. O que é essa definição? É o projeto em si. Então, a administração de contrato, a engenharia de administração de contrato, ela trabalha eminentemente no gerenciamento de projetos. Gerenciamento de projetos, gente, que eu estou dizendo aqui, não é projeto desenho, não, tá? É projeto de project, de empreendimento. Então, o campo de trabalho do administrador de contratos, do engenheiro de administração de contratos, do profissional de claims e pleitos, é basicamente nas fases operacional e de encerramento. Fase pré-contratual, como eu já falei, na época da licitação, na análise da carta convite, na análise da proposta, na análise da minuta de contrato, na análise do edital, etc. Fase pré-operacional, no momento de fechamento do contrato, que vai se assinar o contrato propriamente dito, aquela análise que eu já mencionei. Fase operacional, com o acompanhamento e controle do contrato, a identificação dos desvios, o registro desses desvios e, naturalmente, a cobrança dos custos adicionais dos desalinhamentos. Né? E todo contrato, esse aqui é o tripé, não da administração de contrato, né, do gerenciamento de projetos, que tem a ver. Né? Todo contrato, toda obra é limitada por recursos humanos, homens, máquinas, equipamentos, mão de obra direta, mão de obra indireta, por um prazo e por um escopo, que é o serviço que eu vou fazer. Quando esse triângulo está equilátero, eu tenho o equilíbrio econômico-financeiro, que é o que eu construo na época do fechamento da proposta. Quando eu dou o preço é equilibrado, pelo menos em teoria. Ah, não, eu dei o preço ruim e tal. Aí é outra história, para preço ruim não existe solução. Para quem dá preço ruim não tem claim, não. Bom, talvez possa até ter alguma solução, mas não é o comum, tá? Quando eu tenho, por exemplo, um aumento de prazo, eu desequilibrei esse triângulo. Eu, então, tenho que prover uma mudança ou no escopo ou, simultaneamente, nos recursos, para tornar esse triângulo novamente equilátero. Ao tornar ele novamente equilátero, eu restabeleço o equilíbrio econômico-financeiro. E como que eu restabeleço esse equilíbrio? Através dos claims. Nós vamos ver aqui, a vida nos dá 3 certezas. A primeira é a morte. É a primeira certeza da vida, a morte. A segunda certeza da vida são os impostos. Você não vai ter como ficar livre dos impostos, principalmente o imposto de renda. E a terceira e última certeza da vida são os claims. Toda obra tem um claim, é impossível não ter um claim. Por quê? Como eu disse para vocês lá atrás, as obras são concebidas no ambiente de laboratório. O preço, a proposta é concebida no ambiente de que vai dar tudo certo. Ou com o mínimo de riscos. Que risco que está para o contratado? Morreu uma pessoa. Isso realmente é um risco que está sob o domínio do contratado. Para esse risco, ele coloca técnicos de segurança, engenheiro de segurança. Outro risco do contratado: cometer uma falha técnica. E o prédio cair, o viaduto cair, ou coisa do tipo. Para isso, ele contrata um seguro. Mas o que não está sob o controle do contratado, o que não está sob o controle do contratado, isso não são riscos, isso são incertezas. O preço comporta riscos, o preço não comporta incertezas. O preço dado para uma obra não comporta incertezas. Como que eu vou assumir uma responsabilidade, por exemplo, por uma licença ambiental? A licença ambiental é a responsabilidade do cliente. A liberação de obras é a responsabilidade do contratante. Se a responsabilidade é dele, ele tem que arcar com isso. Ele diz: não, isso é responsabilidade sua, você assumiu tudo, você declarou que viu as obras, viu a área, que você sabia de tudo. Isso não existe. Isso não existe, isso é um absurdo. Isso cai em perícia judicial, isso é natimorto. É natimorto por quê?
Primeiro que quando você dá um preço numa visita técnica, você vai lá por horas. Você não vai lá e faz uma investigação exaustiva, mesmo porque essa investigação exaustiva, por si só, seria um projeto, seria uma obra, né? Então, partindo dessas três certezas da vida, nós vamos ter aí os impostos, a morte, os impostos e os claims. Por que, professor, que toda obra tem um claim? Como eu disse, a obra é concebida numa condição de laboratório, uma condição sem incertezas, com riscos, mas sem incertezas. O homem, ele é tomado pela racionalidade limitada. Sempre vai acontecer alguma coisa diferente. Por quê? Porque se a gente conseguisse prever tudo, nós, embora tenhamos sido feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não somos deuses. Se nós conseguimos prever tudo, nós éramos deuses. Então, sempre vai acontecer, no curso da execução do contrato, uma situação diferente da situação inicialmente contratada. Essa diferença dá ensejo à possibilidade de se realizar um claim. O que eu digo de custo da situação diferente da contratada? Situação real diferente da contratada. Nunca vai chover igual previsto. Nunca a temperatura vai ser a mesma. Nunca os projetos vão ser exatamente iguais. Então, com isso, sempre vai acontecer uma situação diferente. Se eu pedir a uma pessoa para descrever um projeto, ela vai dizer de uma maneira: tem 2 quartos, tem uma sala, tem etc, etc. Se eu pedir para outra pessoa, ela já vai pôr mais detalhes. Se chegar mais projeto, tem mais detalhes, etc, etc. Então, como o homem tem essa racionalidade limitada, é impossível prever tudo. E nem é essa a intenção do preço também, como eu falei. Por quê? Porque se todos nós formos fazer exercício de futurologia, cada um vai dar um preço em bases diferentes. Dando um preço em bases diferentes, os preços vão subir e quem perde é quem compra. É o governo e é as empresas privadas. Tá? Bom, então essa é a lógica básica da coisa. Eu tenho prazo no contrato, eu tenho recurso, eu tenho escopo. Se houve um desvio de prazo, eu tenho ou tem que ter aumentado o escopo, e aí eu tenho que aumentar recurso. A partir dessa desconfiguração aqui, ó, seja ela qual for, eu já tenho a minha oportunidade de apresentar um claim, de apresentar a reivindicação. Para quê? Para devolver o equilíbrio econômico-financeiro a esse contrato. Então, definindo especificamente a engenharia de administração de contratos, o homem de claims e plays, ele cuida da delimitação das fronteiras. Lembra que eu falei da delimitação das fronteiras? Delimitação das fronteiras de um contrato e das ferramentas técnicas e métodos para a manutenção da condição de equilíbrio econômico-financeiro desse contrato. Mas como que isso acontece? Olha essa figura aqui. No princípio, eu parti de um ponto, que é o edital, é a carta convite, e dei o meu preço. O meu preço objetiva a conclusão da obra, que é isso. Na forma do preço, eu sigo um caminho linear para atingir essa conclusão. Entretanto, no decorrer da obra, como eu disse naturalmente, pela racionalidade limitada do homem, surgem desvios. Esse desvio, ele precisa ser essa condição de desvio precisa ser voltada à sua posição inicial. Essa posição inicial são os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro pontuais. São dois tipos, os pontuais e os sistêmicos. Mas pode ser que esse preço se desvie de tal condição, de tal forma da condição contratada, que o contrato se desvie de tal forma da condição contratada, que é impossível voltar ele à sua posição inicial. Aí, então, é necessário que nós façamos um reequilíbrio econômico-financeiro que vai trazer essa linha novamente aos objetivos, ou, ainda que os objetivos estejam alterados, né, que eu consiga a justa remuneração por essa mudança de rumos do contrato. Então, revisando, nós temos dois tipos. O contrato teve um desvio, eu atuo pontualmente. O que é esse desvio pontual? Homens paralisados por 3 horas por um impedimento qualquer, uma interferência. Trago o contrato para cá. Opa, ainda consigo manter o rumo do contrato. Mas pode chegar um ponto que o contratante atrasou tanto a liberação de frens, de áreas, ou o contratado também, o
Então, também pode dar causa. Que é necessário promover o reequilíbrio econômico-financeiro. Essa primeira parte aqui, essa primeira parte aqui, que eu estou chamando de claims de impacto pontual, né? Essa primeira parte são esses desvios pontuais. Esses aqui têm que ser resolvidos rotineiramente na administração do contrato. Já esse desvio aqui, ele só se resolve mediante o pedido de realinhamento, reequilíbrio econômico-financeiro.